Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso TatiCast. Eu tenho certeza que esse episódio de hoje vai somar muito na sua vida. Meu nome é Tati Rodrigues e é um prazer ter você por aqui. Antes de apresentar a nossa convidada queridíssima, eu vou pedir para você se inscrever no nosso canal, ativar todas as notificações e deixar o seu like nesse vídeo. Hoje a gente vai estar com a Jane Silva, psicóloga, clínica social, organizacional, eita nome, hein? Escritora, palestrante, e hoje vem falar sobre relacionamentos. Ai, amiga, seja muito bem-vinda aqui mais uma vez no nosso TatsCast, porque quem fala é ela. Fala tudo, entrega tudo. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço pelo convite, fiquei super lisonjeada pela Uma segunda vez vez. aqui participante do TatiCast. Ai, muito bom. Hoje a gente vai falar sobre relacionamento. É um tema, né, que as pessoas tá aí girando muito e fala e se desentende. E hoje em dia ficou um lugar onde as pessoas elas se escolhem muito dentro dos relacionamentos e elas tendem a não se submeter tanto a tantas coisas. Você tem essa visão? Hoje esse tema ele é tão importante, está tão em alta, porque nós temos visto muitas coisas acontecendo, não, então a gente tem lá as pessoas que se relacionam por carência, por uma necessidade afetiva, muitas vezes não consegue sair de uma relação, fica presa a elas. Então é um tema muito recorrente até na clínica, gente, Você na sente que vida. isso porque muitas vezes eu vejo que pessoas elas estão ali atribuladas, ali no profissional, aí tem ali alguma queixa, mas no final está muito relacionado os problemas que tem nos outros aspectos, né, da vida, está muito relacionado no final ao relacionamento. Você sente isso na sua clínica? Sim, porque assim, é a parte afetiva, né. É A emocional. parte afetiva é ela que mais pega em todas. Então, se eu tô às vezes com a minha parte razão Aham. funcional, então ali o trabalho tá ok, o financeiro tá ok, às vezes tem aí esse débito na vida amorosa, na vida afetiva com outras pessoas. E essa vida afetiva, ela é a que mais também índice de adoecimento mental. Nossa. Além do profissional, né, então assim, a gente tem aqui 2 grandes, linhas que pode levar a adoecimento, tanto o mental no sentido organizacional, financeiro, quanto o emocional, né. Quando eu não escolho direito, quando eu tenho aquelas questões de escolher, e aí no meio do caminho eu me frustro, eu acarreto isso para uma possível depressão também. Muito bom. Vamos começar aqui dessa primeira parte, é sobre essa escolha, né? Quando a gente vai escolher se envolver, muitas vezes não é uma escolha consciente, presente, você apenas se envolve. E aí vem aquela famosa frase, né? Dedo podre, né? Você se permitiu se relacionar, e aí vem esse lugar de carência, esse lugar de ausência, né? De não estar presente naquilo que realmente é funcional para você, e você acaba atraindo aspectos que já foram padrões repetidos e você fala: "Ah, eu tenho um dedo podre". Será que é dedo podre mesmo ou repetição de padrões? Esses padrões que acontecem, você acha que as pessoas elas visualizam com facilidade e apenas não sabem repetir ou elas nem chegam a visualizar? Como que é Não que é chega? visível, é Não? É inconsciente, né, então inconsciente? ninguém se relaciona querendo sofrer, né, a gente se relaciona tentando buscar esse outro de forma mais saudável. Porém, ao longo do caminho, se eu não tenho um autoconhecimento, se eu não tenho uma clareza, eu repito os padrões que muitas vezes me leva para esse canal de adoecimento, de frustração, o medo do abandono. A gente tem que lembrar que a nossa primeira relação, quando pequeno, é com pai e mãe. Esse é o Sim, primeiro ato de relacionamento. Então, quando a gente tem aí um pai e mãe mais funcional, que tiveram disponíveis na vida, dificilmente na vida adulta a gente se depara com relações frustradas. Acontece, mas assim, sim. é menos do que quando você não tem pai e mãe disponíveis enquanto criança. Então, você vai buscar no outro essa falta que ainda existe em você. Nossa, mas por que a gente tem essa necessidade de buscar? É muitas vezes é essa a pergunta que eu me faço. Porque, assim, eu sei que faltou, e agora por que essa necessidade? Agora desenvolvimento, né, emocional, psicológico. Porque o nosso cérebro está acostumado, ele não está acostumado com aquilo que é novo, ele quer aquilo que é conhecido. Então, se eu dentro da minha família, fui uma criança que tive que implorar por atenção de pai e mãe, né, então quando eu cresço, dificilmente você vai tentar sair de um padrão que não é conhecido. Somos Nossa. adaptadas a repetir padrões e não a fazer diferente.
Nossa, agora faz todo sentido, porque eu aprendi assim, eu aprendi a viver na ausência É, daquela afetividade, daquela atenção, daquela validação, né, vamos falar uma exato. mulher com assim, eu com meu pai, por exemplo, me dá aqui de exemplo. E aí eu tento repetir isso, por que eu não faço diferente? Porque você não sabe ainda que faz E como igual. que ensina meu cérebro? Terapia, autoconhecimento. É verdade, porque assim, quando isso não é consciente mesmo, porque a gente vai reproduzindo. Então a gente tem aquela ideia, né: "Ai, o meu dedo é podre", não é, será aí eu trago para mim um pensamento muito assim, não é dedo podre, são padrões que eu repito sem ter consciência deles. Então eu troco o parceiro, mas não troco a forma de me relacionar com as pessoas. A dinâmica ela é a mesma. Então eu preciso entender que essa dinâmica, para quebrar, eu tenho que ir atrás disso, eu tenho que buscar autoconhecimento, entender limites, o que que eu mereço, merecimento. Então pega um exemplo, de uma pessoa que cresceu num ambiente no qual pai e mãe tinham um lar de amor até, mas porém com muitas brigas, né. Sim. Então ela aprende que o amor vem com briga. Então Gente, quando que ela incrível cresce isso. quando ela vai se relacionar com uma pessoa tranquila, muitas vezes elas perguntam: "Não, tem alguma coisa errada nesse relacionamento, tá faltando alguma coisa. Tá faltando o caos que ela acostumou a viver". Ela sabe viver com causa, ela sabe viver Exato, com a dor, é diferente para ela viver sem aquilo. exato. Aí cria autossabotagem de eu querer uma relação igual a que eu sempre vivi na minha casa. Como que desliga isso? E aí onde está a grande questão, né, porque é um processo para poder fazer esse corte, cerebral. Essa ideia de trocar padrão. E aí as crenças, elas são muito enraizadas, gente, não é uma coisa que Não, é você faz muito. assim: "Ah, agora eu já sei como é que eu faço, e agora?". Aí tem a construção do amor próprio, aí tem toda uma dinâmica ainda de sair de um ciclo, de um círculo e de um ciclo vicioso, né, porque a gente está acostumada com isso. Eu imagino que é como se fosse um treinamento. E aí, igual você está se Uhum. exercitando e está treinando e está se tornando cada vez mais forte, a partir do momento que você começa a se reconhecer dentro desse padrão, tomar essa consciência, você faz, tipo, algum exercício, a terapia ela traz isso pra Traz, gente? traz sim. A gente vai aprendendo na terapia, a não escolher migalhas dentro de uma relação. Então tudo A gente começa com escuta você. muito isso. O que é escolher migalhas? Porque às vezes a pessoa, ela, a gente entende que ela está no padrão, onde ela está recebendo muito pouco, e ali ela fica naquela: "Ah, mas aqui tá bom para mim". Quando é que eu sei que aquilo é migalha, quando eu sei que aquilo é o suficiente? Quando não tem reciprocidade, né, então, assim, quando você dá demais e recebe de menos, aí já é um padrão de desigualdade. Então eu estou entrando num desequilíbrio emocional. Em algum momento aquilo vai faltar para mim. E aí quando falta, eu começo a entrar naquela frustração de achar que o outro me deve algo. Então ele também tem que ser bom para mim, porque eu sou boa para a pessoa, né, então a gente vai entrando numa troca muito disfuncional. Então quando eu percebo que só eu estou tendo disponibilidade, só eu que vou atrás, é só eu que faço acontecer numa relação, ela fica unilateral, tá errado. Mas muitas vezes não é um padrão unilateral. Eu vou trazer um Hum. exemplo aqui: a gente tem uma família, um homem e uma mulher, aí o homem dá aquela assistência domiciliar, Uhum. né, te dou casa, te dou alimentação, você cuida da criança. E aí ela vai naquele padrão, e aquilo ela se alimentou do que ele poderia dar, e ele está sustentando a base familiar que ele considera. Só que essa afetividade, esse carinho, esse amor, esse relacionar junto como homem e mulher não está acontecendo. Isso é migalha ou isso, tipo, é uma troca? Porque Aham. esse padrão, esse caso existe que eu estou pensando aqui na minha Certo. cabeça, e essa pessoa ela sente muito de não ter esse Hum. companheiro nesse lugar de ser o homem, de validá-la, de colocá-la ali naquele lugar como sua mulher. Ela só é a dona de casa. E para ele tá bom. E ela fala: "Ah, eu gosto desse lugar de ser a dona de casa, de cuidar da família, das crianças". Mas e o marido? E o homem? Falta. É da ela não tá, acomodada nisso, né, ou seja, tem um incômodo. Tem um Então, incômodo. assim, eu parto do pressuposto, se o casal tem um acordo entre eles e assim funciona, tudo certo. Não Ok. tem problema, não tem solução, tá tudo certo. Agora Gostei disso. é. Não temos problema, Não não temos temos a solução. solução. Agora, se existe um acordo que daí ao longo do tempo isso vai se desfazendo naturalmente, então ela sente mais necessidade de uma pessoa mais presente emocionalmente. E aí isso vai mudando, porque as relações mudam e não é comunicado, ou às vezes é comunicado e ele fala: "Não, para mim assim tá bom",
precisa ver o que que ela quer para ela, porque também acostumou numa vida muito pequena dentro desse relacionamento. Então, assim, ela quer sair disso? A pessoa tem vontade de sair disso? Ou é o medo que me aprisiona a um relacionamento fracassado? Porque Nossa. muitas vezes a gente tem medo de sair de um relacionamento de muitos anos por conta disso. O que que tem depois disso? A Não gente não sei. acredita numa possibilidade, né, de melhorar. Parece que ele já acostumou. Ou a sua autoestima ao longo da relação foi minando. Porque isso acontece muito, às vezes, em relacionamento, no qual o marido acaba em discussões, assim, destruindo a autoestima da pessoa. E aí, como que eu saio disso? Uma mensagem, assim, para essa mulher que tá ali com essa autoestima minada, o que que a gente fala para ela se construir nesse lugar de sim, de se validar, de ser capaz? Que por onde que começa um tratamento com a pessoa que chega com esse perfil no seu Primeiro eu falo consultório? para a pessoa tentar resgatar sonhos, o que que ela tem vontade de fazer, né, qual coisa que ela esqueceu por conta da dinâmica da vida. Muitas vezes esse sonho vem muito relacionado ao parceiro, né? É, porque não construiu um Não individual sabe ter ali. esse individual. Uhum. Porque às vezes a gente: "Nossa, porque eu queria fazer essa viagem com ele, eu queria receber as flores, eu queria que lembrasse da data, eu queria andar de mão dada". É esse lugar do querer que nunca vai ter e aquilo vai minando a pessoa como se ela não tivesse esse lugar de vez, é como se ela não pudesse ter, como se ela não fosse: "Ai, você não é boa para isso, para ter tudo isso". Vira uma passividade, né, eu fico só Aham. esperando também que o outro faça, é aquela questão da mudança, eu não mudo o outro, eu mudo a mim mesma. Uau. E aí eu preciso iniciar nesse caminho de redescobrir os meus gostos, os meus sonhos, aquilo que porventura eu deixei de lado pela família, então eu sempre começo por essa base. Boa. E nunca é uma base de separa, porque não tem a ver com separação, tem a ver com redescoberta de quem se é. Porque o casamento, às vezes, faz você não se lembrar de quem você é mais, porque você sempre enaltece o outro, é a família, né, o marido, é os filhos, e você fica sempre lá como aquele suporte, e não como alguém visível dentro da relação. Você tem também, assim, esse lugar do amor próprio, essa Tem, ausência? tem, porque precisa ter o amor próprio. E quando a gente fala de amor próprio, gente, ninguém nasce amando e nem odiando. A gente nasce um ser em construção, né? A vida inteira a gente passa por construções. Mas o amor próprio, ele é construído ao longo da vida. O que que a gente pode definir como amor próprio? Coisas que me faz bem, coisas que eu gosto, coisas a minha companhia pode ser meu amor próprio, eu gostar de estar comigo, eu gostar de fazer coisas que muitas vezes eu não tenho mais vontade, mas que daqui a pouco eu preciso voltar a ter de novo, então as viagens sozinha, a viagens com os amigos, estudar, voltar a fazer alguma coisa que te coloque no Que te movimento da traga esse vida. prazer, né, da vida. Reacenda a chama que já apagou ou que tá ali, né, meio meia boca. No início de um relacionamento se fala muito desse amor próprio, às vezes você está tão esvaziada de si, que você quer se completar no outro. E aí essa falta, assim, de se conhecer, desses seus do gosto, do que te faz feliz, você acaba depositando tudo no outro. E eu vejo muito esse lugar que as pessoas falam: "Ah, você precisa de alguém para te completar". E eu sempre falo: "Mas assim, será que tem mesmo que completar ou será que eu tenho que estar cheia de mim, estar completa de mim, saber quem eu sou, meu propósito, minha identidade e assim poder estar bem para me relacionar". Primeiro que ninguém completa quem tá vazio. Uau! Né, então se eu estiver vazia e eu for buscar no outro aquele preenchimento, o outro se esvazia. Então eu preciso estar minimamente preenchida. Então a gente só tem uma troca saudável quando ambos estão preenchidos dentro de uma relação. Então quando ambos têm ali um caminho a construir juntos com coisas diferentes, não com carência. Porque a carência é o pior, é igual ir para o mercado com fome, você compra coisa que não tem nada a ver. Nossa, chocolate é o primeiro. E aí você chega lá e fala: "Nossa, não devia ter comprado nada do que eu comprei". A gente já começa a comer lá no supermercado Tá mesmo. tudo errado. Então a carência, ela é um mecanismo de esvaziamento nosso. Então antes de eu me relacionar com outras pessoas, eu preciso primeiro entender o que está faltando dentro de mim. Porque senão sim, aí eu vou para esse padrão repetitivo de encontrar pessoas que só vão me esvaziar ainda mais. Eu imagino. E você, trazer esse lugar de complemento emocional, muitas vezes vem para o lugar dessa dependência emocional. É como se você: "Ah, eu não consigo viver sem o outro, porque ele te completou
né, aquele pedacinho que estava faltando do quebra-cabeça, ele vem e completa, e aquilo você fica dependente daquilo, é como se você não tivesse aquela pessoa, você não conseguisse viver. É o vício da dopamina, né, então assim, o outro vai dando um pouco, eu vou gostando daquilo que eu tô recebendo, e aí eu quero mais, e aí o outro vai dando, daqui a pouco o outro para de dar. Aí vira esse vício de dopamina, eu preciso mais, eu preciso sentir de novo aquilo. E aí te faz refém dessa relação. E aí por isso que eu trago muito a ideia do relacionamento zumbi, que é quando ele já terminou e ainda a gente mantém, porque eu não consigo sair, porque eu vou sentir falta Me explica daquele mais. vício. Do vício de Da ter. relação, porque a relação ela é uma adrenalina. Eu preciso daquilo muitas vezes para me manter dentro de um meio, dentro de um lugar, de um processo que o outro me dá alguma coisa, me dá uma migalha, eu preciso de migalha. E aí a relação já fracassou, ela já acabou. Já acabou, já se Só que uma esgotou. das pontas não solta, porque é isso, se eu soltar, para onde eu vou? Quem vai me dar o que essa pessoa me dá hoje? E aí você vai ver o que que essa pessoa te dá, não dá Não nada. dá nada. Ela dá mais ou menos um pouco de si, que é muito pouco, né, e aí isso é o problema. Eu falo zumbi porque é isso, é viver é os mortos-vivos na relação. Não tem vida mais, acabou. Acabou. Você acha que às vezes tem pessoas que elas fazem meio que esse jogo de manipulação, de ficar manipulando? Porque às vezes eu vou falar que eu vejo alguns homens fazendo isso com algumas mulheres. Hum. Eles vão manipulando e aí ele sente que a mulher fica ali atraída, fica caidinha pelo cara, e aí depois ele tira seu time, né, assim, de campo. E aí ela vai, fica atrás, ele alimenta, gosta de alimentar isso. Vejo muitos homens, assim, 40 a mais, que têm esse prazer de ter pessoas onde possa estar ali fazendo essa relação, de estar São os eternos adolescentes que não viveram adolescência, né, que tem esse jogo de vou manipular, é, vou ficar aqui, depois eu saio fora. Isso não é um homem, como a gente fala hoje, de valor, né, porque uma pessoa de fato que tem valor, que entende a responsabilidade afetiva na vida, ela não faz isso. E aí é onde a gente volta de novo com a carência da mulher. Ou da pessoa que está se relacionando, aham. porque se o homem faz isso, você consegue identificar nos primeiros sinais as famosas red flags, né, então, as bandeiras vermelhas, você já sabe, o cara sumiu, ele não quer ficar com você. Para de insistir, para de insistir. Ele não te ama, ele não te assume, ele não fala para a família, ele só te encontra no escondido, para. Para de se submeter a ser invisível, porque quanto mais você aceitar, né, a invisibilidade do outro, você nunca vai ser presente. Nunca vai ser presença. Então tem aí os sinais que eles são claros, aí porque a paixão ou essa carência que a gente vai tendo no início, não permite enxergar. Então quando some, quando demora a responder, assim, sem nenhuma razão, quando muda um padrão do nada, isso é indícios fortíssimos que tem alguma coisa. E às vezes, eu tô lembrando aqui de situações, gente, e às vezes a gente vê a pessoa ela repetindo isso e repete. Viu que não funcionou em um momento, pegou todas aquelas bandeiras vermelhas que estavam ali: "Ó, isso aqui tá acontecendo", igual você falou. Demorou, sumiu, acabou o relacionamento, "Não, vamos separar", daqui a pouco volta de novo, e fica nesse jogo, e a pessoa insistindo, insistindo. E aí vem falas mais agressivas, vem cortes mais bruscos, aí daqui a pouco alimenta a pessoa, enche a pessoa de novo e fica nesse vai e volta. E o que faz essa pessoa é se manter nisso? Será que é essa adrenalina que você falou de: "Ai, agora eu tenho, agora eu não tenho. Ai, Uhum. agora eu tenho, agora eu É tenho"? esse vício do que eu vou poder ganhar, né, e aí isso é muito perigoso, porque leva sempre a esse mesmo ciclo que nós estamos falando aqui desde o início, né, de padrão, do dedo podre, do achar que você é errada, porque É. você começa a achar que você tá Não, eu errei errada. em quê, né, e a pessoa se coloca naquele lugar assim: "Ah, porque, ai, você se vestiu assim. Ai, porque você saiu", aí dá um fora na pessoa. "Ai, porque você foi em tal lugar e não falou", aí corta a menina. Aí daqui a pouco a menina: "Nossa, mas realmente eu que errei". E aí ela começa a se colocar: "Ah, realmente eu não fiz o que tinha que ser feito. Ah, eu estava conversando com um amigo e realmente não dei atenção para ele". Então eles começam a manipular para colocar você dentro de um lugar que você não é funcional, a não ser que esteja dentro do padrão dele. O gaslighting que a gente fala, né, na psicologia, que é isso, quando a pessoa simplesmente faz uma coisa e depois fala que não fez e te deixa como a louca da história. A louca.
É, porque tem muito disso, né, então você tá Tem vendo a demais, pessoa demais. fazendo uma coisa, a pessoa diz que faz ou fez ali, você viu, e dali a pouco ela fala: "Não, mas não é bem por aí não, eu não sumi não, é que eu estava ocupada", e assim, são desculpas que não tem nada a ver, Não, às não vezes, faz não faz sentido. sentido. E às vezes, assim, eu sumi porque você fez isso, tipo, É. coloca a culpa na pessoa. Eu falo: "Gente". E aí se a gente for pensar no histórico social, nós mulheres sofremos muito com a pressão social. Então a pressão, né, da maternidade, do casamento, do status financeiro, do trabalho, de ter filhos ou não. Então a gente vai sofrendo com diversas pressões. Então, sempre, desde que mundo é mundo, mulher é mulher, a gente sofre com tudo isso, né? E o homem, ele não tem tanta pressão nesse sentido. Então, tudo bem se ele casar, não casar, tudo bem se ele se relaciona, não se relaciona, se ele tem outras depois do casamento, não tem importância, né? Agora, a mulher já é cobrada 3 vezes mais, 4 vezes mais. E essa pressão a gente sente muito na nossa própria vivência. Então eu preciso estar com alguém, porque socialmente isso é bom. Parece que você é menos validada ali, né, você não é tão boa, porque você ué, É, então assim, você por quê? Solteira? solteira, na mulher bonita desse jeito, É, bem-sucedida, isso. solteira, Não deve ter faz algum sentido, defeito. deve ter Então algum assim, problema. sempre é a gente que é o problema. Sempre é a mulher que é o Você problema. é o defeito da história, porque ninguém fica com você. É, por que que tá acontecendo? Entende? Então, assim, como olha como a sociedade também vira esse jogo apontando uma flecha sempre para nós. E aí acho que tem uma coisa que a gente precisa aprender a fazer na vida, que é ser surda para crítica que não constrói. Sabe, assim, é dar menos importância para aquilo que não é importante. Isso você aprende na dor mesmo, não tem outro caminho, assim. Então é deixando de ouvir aquilo que não constrói nada. Então a pessoa fala: "Olha, você vai casar, você não vai casar, e a maternidade? E o segundo filho, cadê quando vem?" Cuida da sua vida, né. Quando a gente se depara com essas situações que são impostas pela sociedade, eu sempre penso, é a identidade, a referência da pessoa, o que ela acredita sobre ela, não é sobre mim. É eu entender o que é funcional para mim, entender o que faz sentido na minha vida, não me relacionar por relacionar. Não relacionar a fim de ter algo em troca, e sim de construir juntos, né, porque tem muitas pessoas que é como se tivesse um relacionamento para ter um benefício. Uhum. Aí hoje a gente vê muito padrão que funciona assim: "Ah, eu vou ganhar o quê com isso?". Tanto homem quanto mulher. O que é que essa pessoa tem para me oferecer? Hoje em dia as pessoas elas até entre amigos, né, elas não se relacionam por se relacionar, Uhum. né, dentro de uma relação afetiva quem é você na sua essência, na sua personalidade, no seu caráter, na sua índole. Parece assim: "Não, qual é o seu status? Quantos seguidores você tem?", É. né. "Quem é você? O que é que você faz?". Não é mais sobre, a sua o seu valor interno, é sobre o seu valor que está aqui por fora. É, nós estamos caminhando, já estamos, na verdade, caminhando para a superficialidade nas relações, como dizia Bauman, né. Bauman diz que os amores são líquidos, de verdade, hoje estão cada vez mais sensibilizados, tudo fica vira um motivo de problema. Então, você é vista pelo que você é em termos de status e não pelo que você é em termos de essência. Então, olha como é difícil as pessoas se aproximarem de alguém por uma essência hoje. Eu não consigo chegar tão longe, porque não tenho tempo, eu tenho pressa. Tudo é movido na pressa, até encontrar alguém, eu tenho pressa para me relacionar. Então eu vou encontrando o que vier na fila. Então eu não faço filtro, eu vou deixando vir, né, que é o vai vendo, deixa vir. Você acha que muitas vezes, no meio dessa rede social, né, você acha que a gente está construindo muito filtro por aquilo que a gente está vendo na rede social? Porque existe aquele padrão e a gente vê: "Nossa, mas fulano teve isso e eu não tenho". Ai, Uhum. porque ele levou ela para uma viagem em Cancún e ele não me levou nem na Uhum. praia aqui em Santos. É, a comparação. Esse lugar de comparação de relacionamento, onde as pessoas não vê a essência do outro, e muitas vezes aquele casal ele tá postando e nem é aquilo, e você se coloca nesse lugar de: "Ah não, eu quero tirar uma foto de mão dada. Ah, eu quero repetir esse jantar desse jeito", então ela olha o do outro e valida aquilo como se fosse importante na sua vida, e esquece esse lugar de relacionar com a pessoa e dizer: "O que é que funciona para você?". Uhum. É que parou de ter o olho a olho, né, hoje é cada um no seu É celular, tela olho a tela. tela a tela. E aí deixou-se de ser esse lugar de vamos conversar sobre nós, né, e agora a gente está muito mais voltado àquilo que nós fazemos publicamente.
Então, se a gente vai num restaurante, eu postar cada detalhe do que a gente está fazendo. E aí, quando desliga as câmeras, o que que você tem O na que que vida? sobra? Se sobra muito, talvez ali alguma outra coisa que dá, mas Um assim, né? almocinho É, de 20 minutos. se não, não sobra nada, entende? Tem uma série que eu quero compartilhar com você, que assim, com vocês todos, que chama A Invejosa. Tá na Hã. Netflix. É super legal essa série, que ela vai abordar justamente todos os temas que a gente está falando aqui. E é uma série que ela é bem curtinha e ela traz muito a questão das comparações invisíveis que muitas vezes a gente faz, invisíveis porque assim, nem sempre é falado, nem sempre é expressado. Então, a comparação silenciosa, será que eu vou conseguir casar? Será que eu vou conseguir me relacionar? Será que tem isso? Será que eu vou ter isso? Será que eu não vou ter aquilo? Então vive-se a gente vive nessa pressão tão eu acho que é tão covarde com a gente, muitas vezes, porque a gente parece que tem que escolher de qualquer forma qualquer pessoa e É, uma alguém. pressão. E eu não acho isso interessante, a gente pode viver sozinha, né, a gente pode estar sozinha. A solidão ela assusta, por isso que a gente constrói solitude, que ela é diferente, né, ela é esse olhar para mim e começar a curtir a minha companhia. Quem é você sozinha? Quem é você sozinha? Será que você tem, eh, vontade, coragem de estar com você mesma? Curiosidade de te conhecer? Teve uma vez que eu estava com um paciente meu e eu falei assim para ele: "Sabe, você pode morrer anônimo para o mundo, mas nunca morra anônimo para você. Busque se conhecer, mesmo que isso, não seja, por exemplo, algo que vá, sei lá, você postar em rede, dizer: 'Olha gente, né, agora eu descobri isso daqui'". Co Consiga entender você dentro desse processo, porque quando a gente entende quem a gente é, quando a gente entende o nosso valor, nada que vem desse sentido nos abala. Até você pode cair em relacionamentos meio, né, meio tortos, mas você não fica nele. Vamos dar exemplos, que agora eu fiquei muito curiosa disso. Vamos dar exemplos desse paciente que você falou. Não vamos dar detalhes, né, mas vamos lá, o que que ele pode reconhecer nele que traga esse: "Ah, eu tô bem comigo"? Quais são as coisas, assim, que eu posso identificar que: "Ah, eu me sinto bem sozinho"? Eu acho que todos nós temos um termômetro interno. Tá. Então, quando eu gosto de algo, eu não sinto falta no sentido de ter que ter alguém o tempo inteiro junto a mim. Eu posso ter meus amigos, eu posso fazer meus passeios, eu posso estar acompanhada, mas quando eu estou sozinha, eu não me sinto sozinha. Ou quando eu estou com muitas pessoas, eu não me sinto sozinha. Então, esse é um grande termômetro. Eu buscar resgatar tudo aquilo que eu gosto. Leitura, no caso dele, ele precisava fazer coisas para ele que ele já não fazia há muito tempo, por conta da própria Ai, dá um vida exemplo. de É, porque família. porque você falou de viajar e eu vejo que muitas amigas minhas, elas falam assim: "Você é louca, você viaja sozinha". Eu falo assim: "Mas é É. legal". Fala: "Não, mas como que viaja só? Parece que é um mundo que é impossível". Eu vou dar um exemplo meu, a gente Tá. fica menos, né, exposto. Eh, eu sempre tinha aquela ideia de achar que eu fui criada numa família no qual a gente não tinha o hábito de viagem, então não aprendi a viajar. E aí quando eu fui crescendo, eu fui entendendo que isso era importante até para manter a saúde emocional, né. Só que minha família dizia: "Não, mas você não pode viajar sozinha, mulher não viaja sozinha". Então eu vim de uma família que ela tinha essa crença. E aí quando eu fiz a minha primeira viagem, eu fiz acompanhada do meu ex-marido, que eu fui para a Coreia do Sul, já fiz uma viagem radical. Bem longa. Fui para a Coreia do Sul, foi 24 horas. super incrível, maravilhoso, tal, voltei. No ano que eu voltei, eu lembro que eu vim diferente da Coreia. Eu vim com expectativas em mim mesma de suprir as minhas necessidades, então eu comecei a pensar o seguinte: "Eu não posso ficar na dependência desse outro o tempo inteiro, porque não tem". Eu chamava amigas para sair, ninguém tinha disponibilidade. Aí eu cansei de perder chances por conta de pessoas que não podiam estar comigo. E aí foi onde eu acabei, entrando no Facebook na época, e encontrei um grupo de mulheres. Esses grupos de mulheres aleatoríssimos, tá. Entrei lá e tinha um evento que ia acontecer lá na Vergueiro, aí eu fui no evento com 800 mulheres, Minha nossa. todas querendo viajar ou já viajantes, enfim. E aí teve um sábado todo de palestras, que foi bem interessante, e no domingo teria uma viagem para São Roque, pertíssimo. Só que eu teria que ir sozinha com essas mulheres ou quem quisesse ir.
E eu lembro que eu quase não dormi no sábado para o domingo, porque eu queria ir. Aí eu falei: "Eu vou, eu vou". Gente, parece bobagem, mas assim, o trabalho que eu fiz foi tão importante que depois me libertou para outras coisas. Eu saí de casa, vim, quase perdi o ônibus, porque é isso, primeiro momento parece que a vida vai travando Vai você. travando. Você vai É a energia da mudança, né, quando é, você tende, assim, a fazer essa mudança de algo pois que é é. importante e Porque a significativo. minha crença era: "Não tem ninguém que eu conheço É. lá, vai ser não sei como vai ser". E aí, para minha surpresa, eu conheci pessoas incríveis. Foi um passeio incrível. Eu cheguei em casa preenchida. A partir dali, não parei, não parei. Então, ou seja, o enfrentamento ele precisa acontecer, senão eu continuo sempre na mesma reclamação, não tem ação nenhuma. É essa exposição àquilo que você tem medo, né. É, E dentro do relacionamento trazer essa mensagem também, às vezes você precisa se expor para se impor. Então, às vezes, você tem essa dificuldade de expor o seu sentimento por conta do medo da rejeição, do julgamento do outro, e você não expõe aquilo que realmente é importante é. dentro do relacionamento e você se expor também ao seu lugar de enfrentamento dos seus medos, né, de suas É. limitações com você mesmo. Uhum. Temos Importante. muitas, né, então assim, claro que aqui dei exemplo da viagem, mas pode ser um estudo, retomar o estudo, retomar: "Eu quero fazer um curso". É tudo tem que enfrentar. O medo ele não é a coragem não é a ausência do medo, ele é o medo melhorado. Depois que você enfrenta, esse medo ele passa a ser uma coragem. Olha que interessante, ele não muda. Nossa, eu não tinha Você sempre faz essa com medo, visão. depois que o medo você Faça enfrenta, com medo. esse medo ele vira coragem. E você não tem Hum. mais medo com Nossa, aquela gostei situação. disso. É. É interessante, porque daí você começa a entender que eu não preciso parar de sentir nada, porque nós não paramos de sentir nada. A gente só muda o que a gente sente. Só muda o que sente. E eu entendo que é o medo quando me assusta, é isso? Quando Quando me paralisa, paralisa. quando eu não quero eu quero, mas eu sinto que eu não vou dar conta, eu sinto que não vai dar certo, eu sinto que as coisas não vão acontecer. Quando eu vou colocando tanto problema em cima do problema, que esse problema vira um problemão. Daqui a pouco eu já não sei mais nem qual é o meu medo. Qual é a camada do seu medo? Porque quando a gente na terapia, a gente tenta investigar as camadas do medo, porque o medo que aparece inicialmente, ele é a pontinha do iceberg. É aquilo que eu vejo. Mas e o medo real, qual que é? Tá tão cheio de camada porque eu vou colocando: "Ah, porque eu sou incompetente, não dá certo, que não sei o quê, isso, não sei o quê". E qual é o medo? Às vezes o medo é: eu tenho medo de enfrentar, ou eu tenho medo porque em algum momento da vida eu fui e não deu certo. Aí eu recuo, e aí eu vou colocando mais problema em cima. Tem muitas mulheres que hoje em dia não acreditam nessa possibilidade de encontrar uma pessoa que sempre eu escuto muito: "Ah, ninguém presta, nenhum homem presta. Ai, tá tudo ruim". Você acha que isso vem desse lugar de medo, Más de se vo experiências, das né. as más experiências? É, mas eu acredito que existem muita gente legal aí esperando muita gente legal aparecer. Eu não acho que o mundo é feito por gente ruim, não, acho que a gente tem pessoas que são complexas e pessoas que são muito bacanas, então precisa entender curar esse trauma do relacionar-se com pessoas. Aí fica todo mundo repetindo esse mesmo diálogo, esse mesmo roteiro. Falo: "Gente, ninguém presta no final?". É, não é Os homens verdade. falam: "Ah, as mulheres estão tudo nesse padrão", e as mulheres falam: "Ah, os homens tudo safado, as mulheres tudo safado". Uhum. Vai todo mundo se colocando nesse lugar de que ninguém presta e todo mundo vivendo um relacionamento vazio, superficial. Eu falo: "Mas como que a gente pode passar uma mensagem diferente, né?". Desconstruir essa ideia que está sendo imposta. Hoje em dia, é essa exposição excessiva da imagem, é o homem que quer esse lugar de ser chefe, ser líder, e tá cada dia mais rasa a situação, É. as relações. Elas estão mais rasas, porque nós temos também agora mais, posicionamento também, né, então também tem muita mulher com muito posicionamento, agora, graças a Deus, podemos escolher também, né, não é uma coisa mais Não imposta. é mais imposta. Então isso é importante, há muita liberdade, a gente não sabe olha que a gente não sabe fazer com tanta liberdade que é dado a gente, Hum. né, então isso é um fato bem interessante. E aí acho que é importante sempre pensar naquilo assim, quando eu não sei o que eu quero em relacionamento, ou quando eu não estou achando ninguém na minha altura, fica sozinha. Aí eu achei que você ia dizer: "Pega qualquer um sai", não? Fica sozinha.
Porque tem Preserve-se. esse ditado, né, não sei se é um ditado: "Quando você não sabe o que quer, qualquer um Pega serve". todos? Não, não serve. Porque aí nesse qualquer um que você bebe da fonte da dopamina e nunca mais quer ir embora dele, porque não, né, não O presta, mas tóxico. fica lá. Então assim, fica só, vai curtir você por um período, por um tempo. Muitas mulheres têm muitas dificuldades de Cara, ficar é o sozinhas. medo da Gente, solidão, porque é isso, eu da não onde vem esse conheço, medo de solidão, meu não Deus? conheço a minha essência internamente falando, eu não me conheço, então eu não sei o que que é legal comigo. Eu tenho uma paciente que ela tem pavor de ficar sozinha. Porque ela não tá nesse lugar ainda de entendimento de quem ela é, então ela precisa estar o tempo inteiro com pessoas, então quando ela sai do trabalho, ela tem que falar com alguém por telefone. Ela vai para casa, ela tem que ficar com o telefone ligado para ouvir voz, para ouvir barulho, né, então o YouTube ligado, a TV ligada até ela dormir. Então olha como o silêncio, por vezes, é mais assustador do que o vazio da solidão. Então quando eu não construo nada, eu até falo assim: "Olha, a solidão é como se fosse uma casa vazia". Hã. Pensa nessa analogia, uma casa vazia. Quando uma casa é vazia, qual é a ideia? Que você vá construindo coisas lá, que você vá mobiliando aquela casa. Então coloca lá um sofazinho gostoso para você deitar, e o sofá pode ser coisas legais para fazer, coloca uma televisão, vai acrescentando um pouco de você nessa casa vazia, que a casa vazia é você mesma. Então vai aprendendo, vai ler, vai passear, faz exercício físico, vai conhecer pessoas diferentes, vai se aventurar em viagens, muitas vezes em grupo ou sozinha. Vai comer em algum lugar diferente, né, às vezes só o fato de você sair de casa e ir para algum lugar, comer, passear, Paulista que tá cheio de coisa para fazer. Faz, isso já é colocar uma mobília nova nesse espaço vazio. Que incrível. Você acha que muitas vezes esse barulho excessivo porque hoje com esse, né, com a internet, toda hora é notícia, é novidade, é meme, é tanta coisa que chega muito de tudo de forma muito rápida ao mesmo tempo, as pessoas elas estão nesse lugar de estar se alimentando muito disso, separando, se desconectando, porque agora quando você fala isso faz muito sentido para mim. Então essa pessoa, né, que precisa desse barulho, tem muita gente que vive nessa repetição. Né, não consegue nem mais dirigir sem estar scrollando lá um feed, Uhum. sempre que está se alimentando de alguma voz, e muitas vezes se desconecta dessa sua voz interna, dessa sua voz interior. Aí eu pergunto, né, qual é o problema do silêncio? O que que tem no silêncio que te assusta tanto? Tem você, que você não Exato. se não se Tem vê. você. Então quando eu paro de ouvir o outro, eu tenho que ouvir a mim mesma. Então, as minhas cobranças, as minhas frustrações, os desejos não atendidos, tudo aquilo que eu reprimo ao longo do dia, chega uma hora que eu preciso, ter que ouvir, porque a conta chega mais cedo ou mais tarde, não importa o tempo que leve, vai chegar a conta. E aí essa conta, às vezes, vem por meio de uma depressão, vem por meio Hum, de um transtorno de ansiedade, a hum. conta vai chegar. Então, melhor que você Muita comece a se gente ouvir. ansiosa. No mundo, obviamente, a gente vive hoje um mundo muito imediatista, com tudo para ontem, eu tenho pressa, então o mundo é pressa. Naturalmente, temos pessoas mais ansiosas e com mais TDAH também, porque a gente tem que conectar tudo o tempo inteiro, e eu não consigo focar em tudo o tempo inteiro, né, então hoje nunca Nosso se teve cérebro não foi tanto desenvolvido diagnósticos, para isso. nunca se teve tanto diagnósticos psiquiátricos como temos agora. Sabe, assim, então tudo virou um diagnóstico, tudo virou um CID. Isso é um problema também, né. E aí eu acho que pensar nisso, então, de que maneira eu fujo da rota coletiva que tá todo mundo indo de uma maneira só. E fugir da rota é isso, eu vou ter que andar diferente, um caminho mais solitário, mas pode ser tão gostoso quando você chega lá e consegue entender que você sozinha pode ser tão boa quanto você com outras pessoas. Né, porque eu não sei como eu sou sozinha, porque assim, se eu tô num coletivo, eu sou de um jeito. Se eu tô no individual, eu sou de outro. Então, quem é você em todas as versões tuas? No coletivo, no individual, no trabalho. Você se conhece dentro dessa profundidade, e aí você se relaciona melhor, é isso? Você atrai aquilo que você vibra, né? Então, isso para mim é muito importante. Assim, ó, eu acredito muito nisso. Nessa energia que a gente emana o tempo inteiro. A gente atrai aquilo que a gente vibra. Então, se você hoje tá ali cheio de problema Ai, amiga, agora eu tô seu. preocupada comigo.
Se você vive com muito problema contigo ali, não resolve nada, tá ali naquele, Aí né, eu atraindo os problemáticos. em si mesmada, você atrai problemático, porque na verdade você atrai um igual a você. São projeções da vida, Jung fala muito de projeção. A gente Fala mesmo. projeta o tempo inteiro no outro aquilo que a gente tem em E como que a nós. gente faz para se desconectar disso? Terapia. Amiga, vamos dar uma dica para os nossos seguidores, pra nossa audiência? Terapia, gente, Gente, não, eu terapia. vou fazer Sabe um por roteiro, quê? eu vou fazer esse maravilhoso Já dia, é vou começar a terapia. escrever. Não tem E pra onde todo dia correr. eu vou começar a rodar os processos, assim, só de vibe positiva, eu não tenho Não, problema. pensamento positivo não anula a vida negativa, tá? O pensamento positivo, ele ajuda você a construir Acabou coisas. Não, comigo, porque acabou essa ideia comigo. de falar: "Ah, eu estou pensando positivo, os problemas vão mudar", não, ninguém muda problema com Mas eu pensamento vou começar a positivo. atrair, você falou que eu ia atrair. Você atrai se você Olha vive. a briga Olha começando só, aqui. você vive, você pensa, o Mas como é que eu pensamento ele vou é um exercício, vamos pensar que o cérebro ele é um músculo, não é? Ele é um ele é um exercício. exercício, eu Então a gente tá acredito ali nisso. pensando nas coisas legais, "Ai, hoje eu desejo que o meu dia seja bom, que tudo dê certo, que a vida flua", legal, muito bem, é um pensamento positivo. Agora vamos ver tua ação. O que você faz para que esse pensamento seja de fato praticado? Então assim, eu penso positivo e faço tudo errado, então vou lá, brigo com todo mundo, xingo todo mundo, humilho todo mundo. Tá, Não, e é aí? isso, E mas assim, os aí? problemas estão ali, a gente tem que Não, viver e os eles vão problemas. sempre estar ali. Você mudou um problema, vai vir outro. O problema sempre vai estar, entende? Então, assim, o que me faz ir para uma condição menos caótica é justamente esse parar para ouvir. Tati, vamos pensar você, vindo para cá. Você consegue vir em silêncio? Ah, Paty Brahma. Tan, 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 tan. Você consegue vir em silêncio sem falar nada? Só você no carro. Gente, assim, a minha mente não vai ficar em silêncio. Tá tudo bem, ela vai falar. É, Mas você consegue não ligar um som? Você consegue, sei lá, só se manter em silêncio, mesmo que as vozes da sua cabeça as vozes ali pulem, ficam tu, 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 tu. mesmo que os seus divertidamente estejam todos Tá todo povoados. mundo lá no painel do controle ao mesmo Você tempo. consegue? É um exercício, Você consegue? vou falar positivamente. Sim, eu consigo. Olha, gente, eu tenho agora que fazer esse exercício. Não, nem sempre é possível, porque a gente quer sempre duelar com aquilo que a gente pensa. Então você sua mente, né, lógico que tem muito pensamento que a gente pensa que nem sempre são pensamentos interessantes. Então a gente precisa, fazer filtro, né, daquilo que eu penso. Então, é justamente esse Ah, isso filtro é que te muito faz, importante. né, te separa o lixo mental daquilo que de fato é importante para ser pensado, vivido, trabalhado, né. Então os lixos mentais são muitas coisas, poluições que a gente vê às vezes em rede social, então assim, a gente vive um mundo muito caótico. Então se eu ficar me consumindo de coisa ruim o tempo inteiro, eu vou produzir lixo mental, fato. Pronto. Então eu vou ser assim, pessimista ao extremo. Então se eu também consumo só poliana, né, o mundo Mundo encantado, encantado também eu saio da da realidade. realidade. Então eu preciso fazer esse filtro e esse equilíbrio. Então eu sei que o mundo é caótico, mas dentro do mundo caótico, como é que está o meu caos interno? O meu caos está possível administrar? Tá dando certo? Eu consigo administrar o meu caos? Ou ele está tão caótico quanto aqui fora? Que eu tenho que ficar brigando com as vozes internas e com a voz externa, porque não, meu pensamento não posso pensar assim. Gente, esse é o pior erro, não posso pensar assim. Sabe por quê? Quanto mais você fala não pode, mais você pensa. O comando é totalmente o contrário. Você não posso. Ah, vai pensar o Vai dia pensar, inteiro. aí vem aquele. Você vai virar um mantra, um chiclete cerebral. E o efeito é reverso. Não é não pensar. Acolhe o que vem. Tudo é importante. Acolhe o que vem, até os lixos mentais. Acolhe tudo o que vem. A mulher tá lá sofrendo por um cara, fala: "Não quero pensar nele, não quero pensar nele". Acolhe. Aí pensa mais ainda, pensa mais É, ainda. quando fala não quero, você vai piorar. Tá Então, assim, pensando. a mulher tá lá pensando no cara que deixou ela, que deu o ghost, Deu né? Deu gosto nela. fantasma lá, né? Não quero pensar, não, não é não pensar. Acolhe tudo que você sente. Acolhe tudo que você pensa. Eu tenho um método assim, né? Eu gosto muito na clínica de pedir para os pacientes escrever tudo que vem. Porque a Funciona, hein, escrita, ela é gente. muito É boa, muito né, bom. ela aciona áreas do cérebro muito importante. Então, assim, quanto mais você coloca no papel, é como se fosse uma evasão de conteúdo mesmo, eu tô colocando para fora aquilo que eu não consigo, às vezes, na fala pôr.
Então, escreva sentimento, pensamento, tudo o que você queria dizer para essa pessoa que não está aqui. A pessoa vai lá, escreve tudo lá e chega com, né, uma carta contando. Aí, às vezes, dependendo da situação, né, sei lá, eu tá com dificuldade de entender que emoção tá surgindo ali, eu penso assim com ela: qual emoção mais pega agora? Sei lá, que ela fale que é a raiva. Aham. Tá, como é que seria essa raiva? Aonde no corpo você sente essa raiva? Desenha a raiva pra mim. Não sei desenhar raiva. Do seu jeito. Faz a raiva. Como que seria ela? Porque muita gente precisa do ver para começar a mudar alguma coisa. Ai. E o visível, quando a gente põe isso num papel, não é que é mais fácil tratar, mas é mais fácil enxergar os pontos para serem tratados. E aí a pessoa começa a ver a raiva dela, pinta de qualquer cor lá que a pessoa queira pintar, e a gente vai falando com a raiva, falar com as emoções. Não é ignorar as emoções, é falar com essas emoções. É reconhecer que você sim está sendo abandonada por este cara, porque é esse sentimento que vem. E eu Vem, não ó. vou invalidar ele, mas também não vou validá-lo a ponto de ficar nisso. Eu dou ali para ela o acolhimento que ela precisa, realmente, ele E o que é abandonou. que eu faço com esse Pois abandono? é, o que que você faz com esse É abandono? sempre isso na terapia, quando Vamos chega nesse Aí eu fala: falo "E assim: agora o que é "Ó, que eu faço com vamos tudo isso?". trabalhar o que que você merece. Vamos pensar no que você merece. Você merece, o que que você merece? "Ai, não sei". Não, pensa, o que que você merece? "Ah, eu mereço uma pessoa legal, uma pessoa assim, uma pessoa" Às vezes a pessoa ela tem dificuldade de escrever até aquilo que ela Exato, se sente merecedora, né. porque tá tão focada no que já não Já não tem, tem. que eu não sei mais nem que eu mereço. Então eu penso muito nesse caminho. Escreve o que você merece, vamos pensar numa realidade, vamos entender como você tá agora. E tem pessoas que sempre traz isso, e eu acho engraçado, às vezes, quando a gente fala assim: Mas você pensou num cara legal pra você?". Aí ela fala assim: "Ele vai ser assim, assim, mas não precisa ser isso aqui", né. É assim: "Ah, tudo bem ele ser feio. Ai, tudo bem ele ser baixinho. Ai, não precisa ser rico". É como se sempre tivesse que nunca vai vir cheio, sempre tivesse que vir faltando. Eu vejo muito esse discurso entre as mulheres, quando a gente tá: "Ai, como que é o seu homem ideal, o seu parceiro ideal", sempre deixa alguma coisa faltando. Pessoas não são perfeitas, então a gente de fato acho que tem um pouco disso, né, de tentar idealizar uma perfeição. Eu entendo esse caminho, porque é um Aham. caminho muito assim mesmo, então o que que eu quero? Ah, mas ele não precisa ter tudo, mas basta ser sincero, humilde, sincero, fiel e trabalhador, né. É. É muito tá, idealiza de fato o que você merece. Se vai vir do jeito que você idealizou, a gente não sabe, o universo tá aí ouvindo tudo. Mas é como se ela não fosse merecedora e ela É. parece que tira, assim. Porque é isso, eu mereço só esse copo de água vazio, porque se eu encher, eu não sei dar conta do que tá cheio, Hum. entende. Então o que que eu faço com o que tá cheio? Se vier demais pra Amedronta mim, é, amedronta se vir uma pessoa completa, assim, se vir uma pessoa inteira, ela tem que vir faltando um pedaço. será que eu vou saber lidar com um cara super potente? Aí você tem que ser uma mulher potente pra lidar com alguma É aí que eu potência. falo, você tem que estar completa. Você tem que se completar e na verdade, o se completar ele é vida, ele é pra vida, tá, porque a gente na vida a gente se esvazia, a gente se preenche de novo, a gente se esvazia e se preenche de novo, porque a gente é pessoa que se relaciona com pessoa, então não tem como não se esvaziar e se preencher. Mas esse preencher é a sua base, é como se fosse sua despensa de casa, tá acabando lá seu arroz, o seu feijão, a sua comida, você não vai deixar acabar totalmente a sua despensa para você ir começar a repor. Você vai repondo aquilo que está acabando. Então, eu quero muito terminar esse estudo. Termina. Terminou? Agora o que que você pode fazer? Será que de repente trocar de emprego ou, empreender? E aí você vai repondo aquelas coisas com você mesmo. Porque aí o outro entra, ele não bagunça a tua vida. Ele entra e pode ir embora, porque as relações elas vêm e vão, nada é fixo, então nada fica o tempo inteiro. A gente se reconstrói o tempo inteiro, né, então quando vem isso Ai, nada fica o tempo inteiro, eu quero não, pra sempre, não não, existe. você é Mas pra a sempre. Disney falou que era pra sempre. Mentira, Disney mentiu, tá. Tô aqui para desmentir. Mentira. Nada é fixo na Felizes vida. para A sempre. vida Acabou. muda o tempo todo. O feliz para sempre é você, só que na verdade o feliz ele é um estado de espírito. Ninguém é feliz o tempo todo, entende? Então a gente tem momentos felizes e logo momentos preocupados, e logo momentos ansiosos, e logo momentos felizes de novo. Então a gente tem momento. Quem que vive na felicidade plena? Não Mas a rede conheço. social fala.
Mentira. As fotos todas Vitrine, é tudo a vitrine, gente. vitrine. Quando você passa numa loja de roupa, você não vê vitrine feia, Não vê. porque a ideia é que Você você não vai vê a falar o bagunça dos preço. bastidores. Não vê. As pilhas lá Você que não tá vê o tudo problema dos tumultuado. colaboradores, É, você não vê a guerra que tá lá dentro, você vê só o o bonito, o belo bonito da que é vitrine. visível aos olhos, porque nós humanos gostamos do que é belo e não do que é feio. Por isso que a gente vai para esse caminho do eu quero coisa boa, coisa bonita. E de fato é bom pensar assim. Mas o que que é bom e bonito? Aí é uma coisa muito particular, que cada um tem ali o seu, né, estereótipo, o que que é bom pra você, o que que é bonito pra você. Vamos ver o que tem aqui. Olha, as seguidoras fizeram bastante perguntas. Hum. Por que colocar limites parece tão difícil para muitas mulheres? Porque nunca foi trabalhado o limite em nós, né, então a gente sempre foi aquela que sempre acolhe tudo. Então desde criança você vê isso, né, assim: "Ai, recebe bem sua o fulano, acolhe ciclano, você que faz a comida, você que faz o café, você que tem que fazer a sala". Então o limite ele é algo extremamente desafiador para nós. Para a Justamente mulher. porque nós não criamos o hábito de dizer não. Sempre foi muito Muito sim. sim. Eu tenho que ser sim para todo mundo. E o não, ele quase não existe. Quando é não, você é chata, você é Você mal é, vista. você E não aí uma dá. frase: "Gente, permita-se ser mal vista. Não tem problema nenhum nisso. Então diga não, sem Muito medo de bom. ser feliz". Que ponto podemos esperar que o outro supra nossas necessidades emocionais? Nenhum. O outro não tá aqui para suprir nada da gente. Supra você as suas necessidades. Como identificar padrões afetivos que estão sabotando o nosso relacionamento? Eu acho que vai muito do que a gente trouxe hoje, desses padrões que a gente trouxe de repetições, né. Então, eu estou lá, vivi num caos interno quando criança, com a mãe e o pai, aí veio uma relação super tranquila na vida adulta, não sei lidar com tranquilo, porque eu vivo no caos. E aí eu acho que esse homem tem problema. Vai em alguma hora estourar. Então, quando eu estou acostumada a viver num caos meu, dificilmente eu consigo reconhecer algo legal e tranquilo quando chega. Muito bom. Vou fazer agora a última pergunta das nossas seguidoras. Qual a diferença entre responsabilidade afetiva e assumir a responsabilidade pela própria felicidade? Aqui eu penso que é assim, Eu não entendi muito. eu acho que eu entendi um pouco. Acho que é assim, quando você está com alguém, Responsabilidade o afetiva. outro, ele tem ali, ele vai causar um impacto em você. Então eu não Tá. controlo o que o outro vai fazer, certo? Mas eu sou responsável por aquilo que ele faz eu sentir. Então eu preciso entender que essa dor que vem em mim é minha, não é do outro. O outro não me causou a dor. Eu que senti a dor pelo impacto que ele fez. Então a responsabilidade aqui é minha. O outro, qual que seria a responsabilidade desse outro? Não vou magoar, não vou trair para não machucar a pessoa. Mas nem sempre as pessoas pensam com afetividade, elas pensam de outra maneira. Então aquilo que o outro faz eu não controlo, aquilo que eu sinto com que o outro me faz é passivo de controle seu. Nossa, que incrível, muito bom. Foi exatamente isso mesmo, agora eu entendi a pergunta e a resposta. Muito obrigada, meu amor, por você estar aqui hoje. Temos muitas perguntas aqui. Eu vou deixar aqui o arroba da nossa maravilhosa Jen. E vocês vão perguntar aqui, ó, no nossa mensagem, no nosso direct. Chama ela, segue também, tá? Foi um prazer ter O você prazer foi aqui. todo meu. Sempre estou aqui disponível para vocês. Que bate-papo gostoso, né? E esse foi mais um TatiCast. Se você tem alguma dica de papo pra gente conversar, a gente vai trazer a Jane aqui de novo, tenho certeza disso, porque esse papo foi incrível. Beijos e até a próxima.